O tema da minha mensagem hoje é a tentação de Jesus Cristo, Lucas capítulo 4, verso 1. Se puder acompanhar comigo, diz assim a palavra do Senhor. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Você precisa só lembrar do contexto. Último domingo, tinha falado sobre a genealogia de Jesus Cristo, sobre o seu batismo e sobre ele ter ouvido do céu o próprio Pai dizendo: eis meu filho amado em quem me comprazo. Logo depois dele ter ouvido isto, diz a Escritura que o Espírito o levou para o deserto, para ser tentado. E olha o que diz, verso 2. Tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: se és filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos deste mundo. E disse-lhe: eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues e eu as dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele cultuarás. Verso 9. Em seguida, levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Perceba o diabo citando o Salmo 91 de forma perfeita. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão com as mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. E a resposta de Jesus, mais uma vez, no verso 12 é: mas Jesus lhes respondeu: também foi dito, ou também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até ocasião oportuna. Olha para cá, por favor. Perceba que o contexto, Jesus Cristo, ele sai do batismo, ele cumpre aquilo que o Senhor tinha ordenado, mesmo sem ser pecador, e então ele vai, ouve a voz do próprio Pai dizendo: você é meu filho amado em quem me comprazo. Você sim é o meu filho. E repare a tentação de Satanás logo em seguida: se és filho de Deus? Calma aí, eles já acabaram de ouvir que era. E o diabo vem dizer exatamente o oposto, o contrário. A grande tentação que Jesus passou não foi a tentação de pão por conta da fome. Não foi alguma tentação em relação ao seu poder, se ele era poderoso ou não para fazer determinadas coisas. A grande tentação de Jesus Cristo foi em relação à sua filiação. O diabo tentou lançar dúvidas sobre sua mente. Calma aí. Você é filho de Deus, mas não parece não, hein? Olha, você não tem a pompa de Deus, você não parece ser poderoso. Você é simples, comum, como todos os outros. E comigo e com você também. Às vezes nós pensamos que as nossas maiores tentações se referem a tentações de não roubar, a tentação sexual, a coisas em relação a vício. Mas a tentação nossa segue aqui pelo mesmo caminho. As nossas maiores tentações estão relacionadas à nossa fé, ao nosso Deus, aquilo que nós cremos, ao que nós achamos do Senhor, aquilo que Deus também acha de mim e de você. Assim como aconteceu com o Senhor, acontece conosco. Ou você nunca foi tentado pelo diabo com a seguinte frase na sua mente: você é crente mesmo? É. Está desempregado? O ímpio ficou no serviço, você foi cortado? Será? Hã? Será que é filho de Deus mesmo? Calma aí. A mãe do ímpio recuperou e a sua morreu? A outra teve filho de um montão, você não teve? Sei não, hein? Será? Quantas vezes nós passamos por essa perturbação em nossa mente em relação à fé? Então, identificar uma tentação carnal em relação a um roubo, a uma desonestidade, é até mais fácil. O difícil é identificar se nós estamos fazendo algo para a glória de Deus ou se nós estamos querendo fazer algo para aparecer, algo relacionado apenas ao nosso ego. Por que estamos fazendo determinadas coisas? Oh, isso é difícil, porque não é o que constantemente nós ouvimos? É mesmo? Então prova. Foi o que o diabo falou para Jesus: olha, você é filho? Prova aí, quero ver. O amor ao poder e às glórias deste mundo são uma tentação para todos nós, sem exceção. No versículo 6, o diabo ainda diz assim:
olha, eu te darei toda a glória, todos os reinos deste mundo se prostrado me adorares. Meu irmão, quem não é tentado com essas coisas? Com poder, com fama, com sucesso. Porque o reino fala disso, né? De reconhecimento, dinheiro, ser poderoso. A tentação de impressionar os outros, nós temos o tempo todo. Se você for sincero com você, você vai ver que constantemente somos tentados a essas coisas. Tentação não pensa que é apenas, passou uma mulher nua caminhando na minha frente, tem que tampar o olho. Isso aí é fácil. Difícil é isso daqui. É você perceber se os seus objetivos, eles estão relacionados à glória de Deus ou ao seu próprio egoísmo. Se o carro que você quer tanto trocar tem a ver com uma necessidade por conta da sua família, ou porque você não aguenta mais as pessoas falar, ainda com esse carro? Que você não aguenta mais as pessoas falar, nossa, final de ano, de novo, acho que faz 5 anos que você está com o mesmo carro. Cada dia mais velho. Essas tentações são difíceis. Você saber se a sua ida à faculdade é porque Deus propôs algo para você, faz parte da sua vocação, ou porque na sua família não tem nenhum universitário, nenhum com ensino superior, e você quer ser o diferente. Não, se meus pais não tiveram estudo, eu vou quebrar essa maldição, aleluia! Perceber as verdadeiras motivações. Essas tentações são muito difíceis. Dúvidas sobre quem nós somos, sobre o desejo de impressionar os outros, sobre o amor às coisas deste mundo, são muito mais difíceis de serem percebidas. E estes são os nossos maiores problemas. A motivação daquilo que nós estamos fazendo. E que Deus possa nos dar a graça de perceber essas que são as mais difíceis, porque as outras realmente são fáceis. Eu vou dividir essa pregação aqui em duas. Uma parte hoje, uma parte domingo que vem, para falar só a respeito dessa questão das tentações ao qual nós cristãos sofremos. E hoje eu vou falar mais num aspecto geral. Põe o primeiro princípio ali, por favor, Miguel. O primeiro princípio é a tentação da fé. Todos nós somos tentados em relação à nossa fé. A tentação aqui de Jesus Cristo, mesmo depois de 40 dias sem comer, 40 dias. Você fica às vezes um dia, fica varado de fome. Jesus Cristo, 40 dias sem comer. Repare que o diabo não chega para ele e coloca ali um frango assado com batata. Não coloca uma carne suculenta com picanha. Não. Mesmo sabendo que ele estava com fome, a tentação foi outra. Foi, tu és filho? Eu tenho minhas dúvidas. Eu queria que você provasse para mim. Será que é filho mesmo? Outra coisa, você falou que ouviu uma voz dizendo que você é amado do Pai. Será que não foi voz da sua cabeça? Será que não foi a feijoada que você comeu no dia anterior? Não sei não, hein? Essa foi a grande tentação dele. Dúvidas sobre quem você é, sobre quem Deus é, sobre o amor a Deus, elas acabam entrando na nossa mente. E às vezes nós não percebemos que acabamos caindo por conta dessas coisas. Daí você começa a ter dúvida a respeito de que, olha, será que Deus me ama mesmo, igual Jesus Cristo? Será? Não sei, hein? É o tanto de coisa ruim acontecendo comigo. Depois disso você pensa, será que eu preciso frequentar a igreja mesmo? Hoje em dia vivemos na época da conectividade. Eu não posso assistir o culto no sofazão lá de casa. Preciso sair com os irmãos. E além do mais, e esse risco, gente morrendo para tudo que é lado. Isso aí até corrobora com a sua narrativa. Preciso ir à igreja? Preciso de um pastor? Para quê? A Bíblia diz que todos nós temos o Espírito Santo. Eu não preciso de alguém me ensinando. Eu tenho a Bíblia, isso basta. E às vezes você não percebe essas coisas entrando na sua mente. Daí passa um pouquinho, você está com mais e mais dúvidas. Mas calma aí. Esse negócio de dar o dízimo, não sei não, hein? Será? Deus é Espírito, para que Ele quer algo material? Acho que é o pastor enganando. Daí fazer junta com isso a pecha de pastores, ladrões e sem vergonhas que nós temos, você já acaba formando a sua teoria da conspiração. Realmente eu acho que não precisa não. Eu preciso de fato servir a Deus na igreja? Eu não posso simplesmente sentar, ir embora, ouvir, embora, ouvir, embora. O pastor falou que eu preciso frequentar pequeno grupo, que eu preciso estar junto com os irmãos, que eu preciso usar os meus talentos,
dons e vocação em prol do reino. Ah, não sei não, hein? Eu acho que as coisas não são muito bem por aí. Daí então, mentiras são plantadas na nossa mente, talvez por pregações que não tem nada a ver com o evangelho. Através daquelas mentiras, dúvidas são a cada vez ali mais fixadas em nossa mente, e então a gente começa a dar uma titubeada, porque ao duvidar daquilo que Deus é, de quem Deus é, do amor de Deus por você, assim como o diabo tentou aqui Jesus Cristo, se você duvida dessas coisas, a tendência é você começar a entrar em uma crise de fé. Como assim, pastor? As pessoas, elas não adulteram da noite para o dia. Antes do adultério começa uma crise de fé. Será? Ah, não sei, hein? Ah, mas Deus existe? Mas olha o tanto de desgraça acontecendo. Olha as coisas ruins acontecendo. E outra coisa, o que a Bíblia diz? Até que a morte separe. Gente, é muito tempo. Não sei. Daí você está lá, 20 anos de casado. A mulher já não é mais a mesma de 20 anos atrás. Nem você é, só que você olha só para ela, né? Será mesmo? Gente, não é a mesma. Daí você começa a ter dúvida. Não, eu acho que pode trocar a minha de 40 por duas de 20. Qual é o problema? Você lembra, Salomão teve um monte de mulher, por que eu não posso? Então você começa a achar até versículos na Bíblia para corroborar com a sua ideia. No Salmo capítulo 14, verso 1, o salmista vai dizer assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Olha a primeira parte do Salmo. O insensato, o tolo, a primeira coisa que ele faz é dizer, não a Deus. A consequência dele dizer que não a Deus, corrompem-se e cometem abominações. Mas antes da corrupção, antes do pecado propriamente dito, olha o que estava na mente dele. Ele foi tolo porque ele disse, não há Deus. Quanto mais forte a sua fé está em Jesus Cristo, mais você vai resistir às tentações. É por isso a importância de você ouvir constantemente. Tudo bem, querido? Pastor Michel. Por isso a importância de você constantemente ouvir a palavra de Deus, se alimentar, ler constantemente, porque isso vai fortalecer a mim e a você. A fé, ela vai aumentando à medida que nós somos cheios da palavra. Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 10. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação. Daí você falta ao culto constantemente. Como você vai ser cheio? Como você vai se fortalecer para vencer as tentações, para suportar o dia mal? Sendo que para você, acha que o culto uma vez por semana é o suficiente, uma pregação de 40 minutos é o bastante. Daí depois não sabe porque você está tropicando. Primeiro se cai da fé, para só depois se cair em pecado. Primeiro, a fé começa a enfraquecer, para que o pecado comece a ganhar corpo e a tentação acaba nos derrubando. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19 e 20, Paulo vai dizer assim: mantendo fé e boa consciência, Paulo está escrevendo para Timóteo. Timóteo também era um pastor, o pastor mais novo. Esse é o contexto. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Eles começaram a ter dúvida, por conta disso eles começaram a naufragar. Aqui a palavra tem este significado mesmo, afundar. Começaram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Olha o que Paulo diz, rapaz, eles naufragaram na fé, vamos entregar para Satanás. Que coisa, hein? Mas como que eles caíram em pecado? Primeiro eles caíram da fé. Lembra o exemplo de Pedro? Diz a Escritura que Pedro diz, Senhor, se és tu, me faz ir aí andando sobre as águas. E Jesus diz, vem. E Pedro, enquanto ele está focando ali, olhando para Jesus Cristo, ele continua firme. Só que então ele começa a reparar nas ondas, no vento, nas adversidades, e acaba deixando de olhar para onde ele tinha que olhar, para o foco de sua vida, que era o Senhor Jesus Cristo. E por conta disso, ele então começa a afundar. E assim, quando nós começamos a ter dúvidas em relação à nossa fé, o pecado começa a ficar maior. Até os sofrimentos podem abrir brecha para o pecado. Porque se você não tem uma fé solidificada na Escritura, até no dia do sofrimento, você pode acabar se encaminhando para o pecado. Porque se nós não somos firmados, de fato, na verdade da palavra do Senhor, nós podemos cair
No mesmo erro que a mulher de Jó caiu. Lembra? Começa a acontecer coisas ruins com Jó. Perde seus filhos. 10 filhos. Num dia só. Perde os seus bens. Perde a saúde. E então a mulher dele, diante daquele sofrimento, ei, Jó, que é isso, hein? Cadê o Deus que você serve? E olha o que ela disse. Blasfema na cara do teu Deus, rapaz. O que ela estava dizendo era, Deus não existe. Se existisse, não cuida de você. Olha que tanto de desgraça. Isso acontece comigo, com você também. Às vezes, diante da tribulação, da angústia, do sofrimento, se nós não temos aquela certeza plena, a convicção de que Deus controla todas as coisas, inclusive as desgraças que nos sobrevêm. Se nós não conseguimos saber que a perda de um ente querido, de um filho, que uma enfermidade, que um desemprego, que um acidente, que pandemias, que todas essas coisas não fogem do controle do Senhor. Se nós não conseguimos ter esta fé e olhar o mundo desta maneira, de que Deus continua sendo soberano, a tendência é você, na dificuldade, começar a duvidar de Deus, assim como a mulher de Jó fez. E se você começa a olhar para o seu lado, e de repente você vê, mas calma aí, tanto tempo na igreja, eu tenho visto o ímpio prosperando e eu não? Há quanto tempo eu tenho orado a Deus para o meu filho se converter? E nada. Eu mudei a minha vida da água para o vinho, mas o meu marido parece que continua endemoniado no nível hard. As coisas não estão andando bem. Então você começa a duvidar. E se você tem algum problema com vício, droga, bebida, imoralidade, nesta hora da dificuldade, esses pecados se agigantam. E a probabilidade de você querer aliviar o estresse neles, ao qual você já tinha essa tendência, é muito grande. É por isso que eu e você não podemos tratar de forma alguma o pecado de forma superficial, trivial. Não, devemos tratá-lo da maneira que a Escritura nos ordena. O segundo princípio, não é pecado ser tentado. Eu e você temos que saber fazer essa diferenciação. Aqui Jesus sentiu fome. De jejum sentiu fome. Então, você ser tentado em si não é pecado. O problema é quando você cede à tentação. Em Hebreus capítulo 4, o autor de Hebreus vai dizer assim, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Todas as coisas. Lembrando, ele não foi só tentado em relação à comida. A Bíblia diz todas as tentações. O diabo fez de tudo. Fez de tudo para que Jesus caísse. Agora, você não pode confundir tentação com intenção. É mais ou menos o seguinte. Tentação, nós vamos ser tentados. Isso ainda não é pecado. Você está lá, casado, muito bem casado, ou casada. Daí, de repente, passa uma pessoa muito bonita na sua frente. Tanto homem como mulher. Se você é mulher, imagina um homem mais bonito que o seu marido, se fosse possível, né? Sei que não tem, porque senão você casava com ele, não com o seu marido, claro. Daí está lá. Passa aquela pessoa bonita na sua frente. Você respira. Ai, passou. Foi tentado olhar? Sim. Pecou? Não. Passa essa pessoa, você... Ou lá em casa. Já era. Daí pecou. Porque a intenção em si já é pecado. A gente tem a intenção, por exemplo, a gente é tentado a ficar bravo com os motoqueiros que passam aqui na porta da igreja. Tentado? Isso é pecado? Não. Esses dias lá na rua de casa, ela também tem esses motoqueiros, né? Barulhento. E coincidiu que eu estava num dia que eu tinha tido uma DR. Aí você imagina, né? O pastor tá TPM também, gente. Atravessado. Tava tão loprado que eu saí. Falei, vou brincar com as crianças. Saí com o menorzinho lá. Cara, mas passou um motoqueiro correndo tanto. A vontade era xingar. Xingar. Criança na rua. A vontade. É pecado? Ainda não. O problema foi que eu xinguei. Xinguei. Vem aqui pra você ver, rapaz, eu te arrebento. Pastor carnal, hein? Ai, sabe o que foi o ruim? Ele parou e voltou. Nossa.
Gente, que vergonha. E agora? Eu vou ter que bater, né? Pelo menos é menos mal, porque apanhar ainda é pior, né? Pelo menos arrebento aí. Cara, o que você falou aí, rapaz? Daí sai a esposa que estava brava comigo. Não, moço, você tá nervoso, não liga não, fiquei, tá. Deu, cara, amigão, mas pode descontar nos outros os problemas. Ainda deu porra em mim ainda. Lição de moral. Sabe o que eu fiz? Irmão, é verdade. Perdoa. Tô errado. Eu fui pedir desculpa pra ele, peguei na mão dele, só que faltou chorar, né? Para ele, falei, amigão, tá certo. Isso não tem nada a ver com os meus problemas. Você me desculpa, tá bom? Se puder só andar devagarzinho aqui na rua. Você me ajuda também. Acabou que foi feliz para sempre, aleluia, né? Mas ser tentado em si não é pecado. Pecado é quando você faz essas besteiras, igual eu fiz, né? Você perde o controle. Então nós temos que saber diferenciar. Agora, muitas das tentações que nós temos é burrice da nossa parte. Nós procuramos a tentação. É igual tá lá. Noé, ele não podia beber, só que ele via passeando na vinha. Você acha que vai dar no quê? Ora, vai acabar caindo. Daí você tá lá. O tolo é aquele que vê a lama e faz o quê? Se joga. Esse é o tolo. Mas tem aqueles que são mais inteligentes. Eles têm a força de vontade de fazer uma forcinha para passar do lado ali. Ó. Não, vou cair. E às vezes escorrega e cai. Mas às vezes consegue. O sábio, ele já vai além. Calma aí, esse aqui tem um problema, esse aqui tem um buraco, esse aqui tem uma lama. Eu vou dar a volta na outra rua. Eu vou arriscar? Jamais. Jesus, ele era cheio do Espírito Santo e por conta de suas orações e por conta de seu jejum. Então, a sua busca ao Pai o fortalecia na hora da tentação. Ele era cheio de Deus e, consequentemente, ele conseguia ser forte diante do diabo tentando. Agora, se você é cheio apenas de Netflix, de redes sociais, de coisas fúteis, triviais, como você vai resistir a Deus no dia mau? É muito difícil. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, de fato, sermos cheios de Deus, para que assim possamos resistir ao Senhor. Porque tentados seremos sempre. Sempre. Desde o dia que você nasce até o dia que você morre, você vai ser tentado. Olha, eu ouvi o pastor Augusto de Nicodemos, ele é uma referência para mim, um homem espetacular, o senhor, né? Já tem toda uma história, erra de vez em quando também, até hoje eu falei do errinho dele aqui para os irmãos, foi até pedir perdão, falei, Senhor, não devia ter falado. Mas homens também erram, só que ele é uma referência de homem de Deus. E ele, em uma de suas pregações, ele disse assim, se eu não leio a Bíblia todo dia, e se eu não oro todo dia, eu sou mais tentado a pecar. Na hora que ela foi um tapa no meio da minha cara, falei, gente, se um homem desse, que já fez tanto, com esse histórico, com essa vida santa conhecida em todos os lugares, ele disse que ele precisa ler e orar todo dia, senão as tentações são maiores. E nós? Se negligenciarmos esse hábito. E o diabo, ele vai sempre persistir. Você pode ver, ele não tenta uma vez e depois vai embora. Olha no verso 13 que nós lemos aqui. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, o filho da mãe tentou de tudo. Não conseguiu. Você pensa que assim, perdi a batalha. Olha o que ele diz. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até a ocasião oportuna. Não, calma aí. Eu vou recalcular a rota, vou refazer os planos, mas eu volto, hein? Pode ter certeza que eu volto. Agora, temporariamente, você me venceu. Com a gente também é do mesmo jeito. Aqui nós vemos 3 vezes o diabo insistindo. Não, se és filho de Deus, se és filho de Deus, se és filho de Deus. Você acha que a tentação em nossa vida vai ser apenas uma vez? Vencemos e acabou? Claro que não. Você foi tentado ontem, será hoje e sempre. Olha para o povo de Israel no deserto. Diz a Escritura que eles ficaram anos andando ali quase que em círculos. Que as tentações foram as mesmas durante anos. Porque é assim que acontece. Você é tentado aqui em um nível e de repente você dá a resposta certa. Você pensa, venci? Não, o Senhor vai tentá-lo num nível maior. Põe um pouco mais de dificuldade. Aumenta de nível para que você também possa responder da forma correta. Neste deserto da vida que nós temos, seremos sempre tentados. É por isso
Não diga jamais assim, olha, venci esse pecado de forma definitiva. Este pode ser o começo da sua queda. Se tinha problema com vício, pastor, eu fui liberto de uma vez por todas. Eu sinto cheiro de cerveja, eu vomito. Pode pôr tudo aqui na minha frente, sem problema. Cuidado. Cuidado. Conversava com um rapaz, tinha acho que uns 20 e poucos anos, 25, alguma coisa. Ele disse assim para mim, pastor, venci de uma vez por toda o pecado da imoralidade, pecado sexual. Não sou mais tentado nessas coisas. Venci. Falei, sério? Falei, querido, tem duas alternativas para você. Ou você virou anjo, ou você é gay e não sabe. Como assim? Via de regra, o macho alfa, né, você pode estar lá no caixão, bonitinho, assim, ó. Daí vem uma mulher colocar a mão em você, tá com decote, você vai ser tentado. E você precisa lutar durante toda uma vida. É assim que funciona. Então não pense, venci de uma vez por todas e acabou. Claro que não. Eu e você, além dessas tentações, questão de fato carnais que todos têm, o principal é a dúvida que ele vai o tempo todo ficar lançando em nossa mente. Em Mateus capítulo 24, a Escritura vai dizer assim, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Como assim aquele que perseverar até o fim? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso aqui é um sinal de que a marca daquele que foi separado de fato por Deus, que é um verdadeiro filho, é que ele não desiste. Persevera. É por isso que a doutrina calvinista nós acreditamos na perseverança final dos santos. De que aqueles ao qual Deus chamou, a prova disso é que ele vai perseverar até o final de sua vida. Perseverança é uma condição, uma evidência de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Agora, pastor, fulano ficou tanto tempo na igreja e desviou, não quer nunca mais, não quer nem saber. É um indício, na verdade, que nunca foi. Talvez estava acostumado com o ambiente, gostava das pessoas, da pregação. Você acha que não tem pessoas que gostam de pregação? Tem. Tem pessoas que amam pregação e decoram quase tudo e são sábias, só não praticam 5% que sabem. Praticam nada. Ainda que sejamos tentados a duvidar, devemos lembrar, por exemplo, Jeremias. Põe ali, Miguel, por favor. Jeremias capítulo 25, verso 13. Olha o que vai dizer assim. Por um período de 23 anos, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e eu tenho anunciado a vós, falando-vos insistentemente, mas vós não tendes dado ouvido. Olha o que Jeremias está dizendo. Há 23 anos, eu tenho pregado todo dia para vocês. A Escritura vai dizer que ele pregava e pregava em lágrimas, dizendo, arrependam-se ou a Babilônia vai vir e vai destruir vocês. Mais de 2 décadas pregando a palavra que Deus mandou. Sabe quantas pessoas se converteram no ministério de Jeremias? Nenhuma. Você acha que Jeremias não foi tentado? Não é possível. Deus está de brincadeira comigo. Ele manda fazer um negócio, não dá certo? Vou parar de pregar. Ou Deus não existe coisa nenhuma, são apenas vozes da minha cabeça. Claro que ele teve esse tipo de tentação também. Será? Será que compensa a questão de ser cristão, seguir a palavra, ser fiel, santo em um mundo corrompido? Josué capítulo 14, versículo 7, é uma passagem maravilhosa. Diz assim, aqui lembra? Os espias, eles vão olhar a terra, a qual Deus tinha prometido a eles. Depois que eles fazem essa missão de espiar a terra e de olhar a terra, eles voltam. Todos, com exceção de 2 pessoas, dizem assim, a terra até que é boa, mas tem gigante. Não, mas não vai ser, não sei se foi Deus não, hein? Cara, o negócio lá é bonito, mas o pau quebra lá dentro. Apenas 2 homens, Josué e Calebe, relataram de fato que a terra era boa e creram naquilo que o Senhor tinha dito. Daí o texto vai dizer assim,
Eu tinha 45 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos subiram comigo e fizeram derreter o coração do povo de medo. Olha, ele traz o relatório. Não, Deus mandou a gente espiar a terra, é boa. As outras pessoas fizeram o povo ficar com o coração derretido, ou seja, com medo. Enquanto ele estava dizendo, vocês não têm noção daquilo que Deus preparou para nós. Os outros, sai fora, gente. A gente vai morrer. Estamos lascados. Mas olha que interessante. Mas eu perseverei em seguir o Senhor. Perseverei. Naquele dia Moisés jurou dizendo, certamente a terra em que o teu pé pisou te será herança para ti e para teus filhos para sempre, porque perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Verso 10. E agora, como prometeu o Senhor, conservou-me em vida estes 45 anos. E isso desde o tempo em que o Senhor falou essa palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E hoje já tem 85 anos. Mais de 4 décadas. Esperando a promessa de Deus se cumprir na vida dele. E você está orando aí por algo, talvez 2 meses, está falando que está demorando, né? 40 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Ou seja, a minha fé permanece intacta. O tempo pode passar, mas a minha fé não irá esmorecer. Isso aqui é um milagre? Claro que é. Perseverar depois de tanto tempo é um milagre? Com certeza. É por isso que a Escritura vai dizer, aqueles que esperam no Senhor, esperar em Deus, estes daí são os que renovam as suas forças. Porque do contrário não teríamos forças para isso, jamais. Aqueles que são de Deus, ainda que sejam tentados a desistir no meio do caminho, o que a Escritura diz, é que eles irão perseverar. E para encerrar, põe o último ali, por favor. Terceiro e de um princípio é o seguinte, Jesus permaneceu firme no deserto. Repare, Jesus está num lugar inóspito. O ambiente não é favorável. Com fome. Aí então chega o diabo e tenta ele de todas as formas possíveis. Todas as formas, é o que diz o texto. Jesus permaneceu firme diante da tentação mesmo no deserto. Aí você olha Adão, criado no paraíso. E neste lugar, Adão cai juntamente com sua esposa. Essa não é a desculpa que talvez muitos homens usam. Eles dão para pecar, porque eles dizem assim, mas o mundo que nós vivemos é muito difícil. Como assim? Ser honesto em um mundo totalmente corrompido? Se eu for honesto lá no meu trabalho, talvez tenha a possibilidade de eu não prosperar. Todo mundo aqui tem a sua maracutaia, o seu joguinho brasileiro. E se eu não fizer assim, eu não avanço. Daí você pensa, não, então não tem como não se corromper diante de um mundo corrompido, pelo menos um pouco. Isso é desculpa. Pastor, é muito difícil ser puro e santo no país ao qual vivemos. Onde a imoralidade é o que reina, onde é você abrir a internet, colocar o celular em qualquer rede social, a primeira coisa que tem uma grande probabilidade de aparecer é um bumbum na sua frente. Daí você está lá, mas é muito difícil. Como assim ser puro diante de um lugar desse? Como justificativa para o comportamento pecaminoso, muitas pessoas, elas interpretam de uma forma totalmente errada Romanos, capítulo 7. E elas usam essa interpretação errada para quê? Para dar vazão aos seus pecados. Romanos, capítulo 7, verso 14, Paulo vai dizer assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. É por isso que eu peco. Tá vendo, pastor? Achei meu álibi agora. Olha aí o que Paulo está dizendo, gente. Porque bem sabemos que a lei é espiritual e eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ai, pastor, é isso que acontece. Eu até quero fazer o que é coisa, mas não consigo. Ai, estou parado. Aleluia, a Bíblia diz. Por conta disso, muitos dizem ser escravos do pecado. E que eles querem fazer o que é correto, mas não conseguem. Depois do versículo 24, Paulo vai dizer assim,
Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desventurado é desgraçado. Sou um desgraçado. Qual que é a interpretação correta aqui de Romanos, capítulo 7? Não é essa, que você, cristão, é vendido ao pecado. Não é essa de que, olha, você quer fazer o bem, mas você não consegue. Por que que não é? Em Romanos capítulo 6, verso 6, um capítulo antes, olha o que Paulo diz. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Calma aí, no capítulo 6, Paulo falou que nós somos nova criatura, e que nós não somos mais escravos do pecado. E nós precisamos saber disso. Saber que foi crucificado com Jesus Cristo, nosso velho homem. Aquele homem que se inclinava para o pecado, que não tinha forças para vencer a tentação. Este homem foi crucificado e nós não somos mais escravos. Pastor, mas como a gente une capítulo 6 aqui com o capítulo 7, que diz que eu quero fazer o bem e não consigo? No capítulo 6, e é claro, essa interpretação é minha, é a interpretação histórica da igreja. No capítulo 6, Paulo está mostrando aquilo que Deus fez por mim e por você. A morte de Jesus Cristo foi para que nós não fôssemos mais escravos do pecado. Que nós não podemos dar desculpas hoje dizendo, ai, pequei porque a tentação foi grande. Mentira! Você não é mais escravo do pecado. A diferença para o capítulo 7 é que o capítulo 7 é outro assunto. Quem Paulo está descrevendo ali no capítulo 7 é uma pessoa que está num processo de conversão. Está ali no meio do caminho, ela está começando a ter luz do que é o evangelho, então ela começa a ver a verdade, eu não posso fazer isso. Daí ela tenta não fazer e ela vê que ela não consegue por si mesma. E então ela chega à seguinte conclusão: eu não dou conta, eu sou vendido à escravidão do pecado, eu preciso que alguém me ajude. Essa é a explicação aqui do capítulo 7. Então, Romanos 7 não fala de um cristão, pois você e eu, nós não somos escravos do pecado. Não somos escravos das tentações. E quando nós pecamos não é nem por acidente, é por escolha. Você escolhe. Hoje você tem essa possibilidade de escolher, peco ou não peco. Coisa que antes você não tinha. Antes nós éramos escravos do pecado. Agora, depois que nós fomos regenerados, salvos pelo nosso Senhor, toda a tentação ao qual nós caímos, todo pecado ao qual nós cedemos, não tem nada a ver com Deus, é a escolha da gente. E se nós queremos mudar, precisamos ter a dignidade e a hombridade de dizer, ninguém teve culpa, eu quis. Eu quis. Não adianta fazer como Adão. Não adianta fazer, Adão, o que aconteceu? O que Adão fala? Senhor, foi a mulher que me deixa. Chega na Eva, o que aconteceu? Não, foi a serpente. E é sempre assim, nunca se tem culpa. Que a Escritura diz que nós somos indesculpáveis diante do Senhor. Você consegue ver a importância de saber quem você é, de que você não é mais um ímpio vendido à escravidão do pecado, mas sim você é um filho de Deus, nascido e regenerado, que o Espírito Santo habita em você e por conta disso você pode vencer as tentações, não com base na sua força, mas com base no Deus ao qual você serve. Então, não tem esse papinho de que, eu não consigo vencer a pornografia, a mentira, a imoralidade. Ímpios são assim. Cristãos jamais. Paulo ainda vai dizer em 2 Coríntios, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, ser cristão não é que nós não seremos tentados, de forma alguma. Ser cristão é saber que mesmo diante da tentação, nós temos força o suficiente para não tropeçar. Hoje nós podemos, com base ao Espírito de Deus que habita em nós, falarmos não. Olha, eu já ouvi tanta história de abusos, tanto mulheres que foram abusadas quando eram pequenas, quanto homens que foram abusados. Terrível demais. O que Deus faz quando nós nos convertemos? Deus está com uma amnésia em nossa cabeça que faz você não se lembrar desses fatos mais? Não é assim que ele faz. Sabe o que ele faz? Ele te dá força para superar todas as dificuldades que você teve no passado. Ainda que erraram de forma grotesca com você.
Ele vai dar força para você perdoar, para você não ficar magoado. Por quê? Porque Ele também te perdoou, Ele nos perdoou. Então nós também não podemos ficar sem perdoar as pessoas. Assim como nós erramos com Deus, as pessoas erraram conosco. E assim como nós fomos perdoados por Ele, também devemos perdoar aquelas pessoas que nos feriram. Então Ele não faz com que nós venhamos a esquecer, mas Ele nos dá força para superar. E como que nós fazemos então para vencer? Para encerrar, põe ele, por favor. Como que nós vencemos a tentação? A primeira forma é pela palavra de Deus. Não há outro caminho. O diabo vem aqui e diz: se és filho de Deus, faz tal coisa. E o diabo ainda fala assim: porque está escrito. O diabo cita a Bíblia. Melhor que muito pastor. Tem pastor que tropeça. O diabo cita certinho. Se és filho de Deus, faz isso aqui, porque está escrito. Aos teus anjos ordenará a teu respeito. Como que Jesus responde? Sai para lá, Satanás, está amarrado em meu nome. É? Não. Como que ele faz? Mas também está escrito. O diabo vem novamente. Aqui. Faz. Está escrito. E a resposta dele, por 3 vezes, é a mesma. Mas também está escrito. Tudo provém da palavra. É um entendimento que nós temos da palavra que vai nos gerar fé, que vai nos fortalecer. Essa semana aí tivemos o profeta do anjo da morte aí, você viu, né? Que falou que o anjo da morte ia passar, corpos jogados pelas ruas e tal. E você ficou com medo, eu sei que ficou. Aí uma irmã me respondendo lá nas redes sociais: pastor, eu não acredito nessas coisas não, mas eu ungi minha casa inteira. Você não acredita, né? Eu não acredito. Pastor, o senhor está dizendo que essa irmã não é crente? De forma alguma. Não a conheço. Pode ser que seja. E se for, é que a fé dela ainda é uma fé imatura. Ela precisa crescer mais. Que não vai ser um olhinho que você passa ali no umbral da porta da sua casa que vai impedir alguém da sua família de morrer, gente. Não é isso. Mas a nossa fé é no Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 6, né, até o irmão leu aqui no começo do culto, fala sobre a nossa armadura espiritual, que nós devemos estar ali com o escudo da fé. E no verso 17, Paulo diz assim: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Como que nós nos defendemos dos ataques do diabo? Oração e súplica. E a nossa oração deve ser com base no quê? Com base na palavra. Por isso, a oração e a leitura da palavra, elas andam juntas, né? Uma vez perguntaram para um homem de Deus: o que é mais importante? A oração ou a leitura da palavra? A resposta dele foi a seguinte: o que é mais importante para um pássaro? O asa da direita ou da esquerda? Rapaz, as duas, né? Também, os dois. Essas coisas são necessárias que andem juntas. Tanto é que Josué vai para a guerra. Você imagina, gente, amanhã é guerra, amanhã já vai invadir aquela Paulista, vai acabar com o Dória. É guerra. Daí a gente está aqui, né? Você pensando, quais planos usaremos? Quais armamentos levaremos? E aí? Josué está indo para a guerra, literalmente. Daí Deus diz assim: Josué, eu tenho um conselho para você. Você imagina Josué: Senhor, o que eu faço? Vou pelo flanco? Esquadra sucessiva, justaposta? Morteiro, flecha para mim, o que eu faço? Aí Deus diz assim para ele: medita na lei de dia e de noite. Senhor, calma, eu vou para a guerra. Ora, medita na palavra do Senhor. É assim que temos que fazer. Jesus Cristo deixou bem claro: nem só de pão viverá o homem. Eu e você, nós somos naturais, sim, mas também somos seres espirituais. Portanto, ler e orar diariamente é obrigação. E se nós assim não fazemos, estamos pecando e abrindo uma brecha enorme para que nós não venhamos vencer as tentações. Paulo em Tessalonicenses diz: orai sem cessar. Devemos estar sempre em oração constante. É o que diz a palavra do Senhor. E não fazer isso é descumprir o mandamento. Aí então você peca na falta de oração, na falta de leitura da palavra. E este pecadinho que começou com esta falta vai fazer você ser suscetível a pecados maiores. As tentações vão ficar maiores. Então a palavra e a oração são alimentos para a nossa alma. É tão certo que você vê esse exemplo não apenas na Escritura. Na Ilíada de Homero também tem esse exemplo. Quando o exército inimigo queria derrotar o exército inimigo, o que eles faziam? Eles sitiavam a cidade, ficavam ali em derredor,
Porque as cidades eram cercadas por muralhas e a maioria das vezes elas não produziam as coisas lá, eles tinham que sair para comprar, para buscar água, para fazer um monte de coisa. Então, como eles sitiavam ali, as pessoas não tinham como sair para comer, para beber água, para nada. E automaticamente começavam a definhar, ter fome, sede, ao ponto que eles abriam o portão apenas para se entregar. Assim também funciona comigo e com você. Se nós não temos o hábito da oração e da leitura, ficaremos raquíticos espiritualmente. E se estamos raquíticos espiritualmente, como venceremos as batalhas, as tentações? De forma alguma. E a segunda forma é a certeza da recompensa futura. O texto aqui de Lucas não diz, mas o sinótico Mateus, que diz a mesma história, ele diz que quando o diabo sai, os anjos do Senhor vêm e servem a Jesus Cristo. Repare que Jesus ele rejeitou o pão que o diabo ofereceu. As tentações do diabo ali. Ele rejeitou aquilo lá para poder receber algo melhor de Deus lá na frente. Porque convenhamos, as tentações ali foram altíssimas. Vai mandar em tudo. Meu irmão, essa tentação aí, todos nós temos ela, latente no nosso coração. Jesus ele rejeitou aquilo ali porque ele sabia, existia algo melhor depois. Para encerrar, Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25, falando a respeito de Moisés. Olha o que diz. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo pelo contrário ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Na versão revista atualizada diz, que ele preferiu ser maltratado junto ao povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Gente, ele era filho de Faraó. Olha o que o filho do Lula tem. Muita coisa. Tudo roubado, muita coisa. Ele era só o presidente do nosso país. Faraó, meu irmão, tinha muito mais poder que ele. Moisés, ainda que adotivo, era filho. Olha o que ele diz. Ele preferiu ser maltratado junto ao povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. E na continuação diz assim, porque ele contemplava o galardão. Galardão é recompensa. Ele não via nada, mas ele dizia, não, ainda que as coisas que este mundo possa me oferecer são boas, as que Deus oferece são muito melhor. Eu prefiro ser privado aqui dessas coisas, para poder receber do Senhor o que realmente é bom. A gente não vê isso, em relação a... Vou colocar pessoas comuns. Pega lá um atleta. Olha a vida de um atleta de alto nível, de alto rendimento. O cara não pode comer um brigadeiro, gente. Vê se isso é vida. O cara não pode comer um brigadeiro, por quê? Não, porque a minha alimentação tem que ser certinha, que amanhã tem treino. Gente, tem coisa melhor que brigadeirão, Coca-Cola e limão e gelo? É maravilhoso. Eles não podem. Traquinas, esquece. X-Bacon, então, nossa. Eles abrem mão dessas coisas por um período, para que eles possam conquistar algo superior, ir para uma Olimpíada, ser campeão em alguma coisa. Depois que eles conquistam aquele lado, aí desanda, Lembra o Ronaldo Fenômeno, o tamanho que ficou, Era fininho antes. Ganhou a Copa do Mundo, isso aqui, depois, meu irmão, virou Bolaldo, nem Ronaldo. Ficou enorme. Mas eles aceitam sofrer, porque eles sabem a glória que a gente vai ter de colocar aquela medalha no peito, de erguer aquele troféu. Aquilo é incomparável. Se eles são assim, quanto mais nós devemos ser em relação às coisas celestiais, em relação às coisas do nosso Senhor. Porque eu venho falar para você, ser cristão é abrir mão de muita coisa. Não se iluda. Pastor, eu posso ser crente trazendo toda a minha bagagem do mesmo jeito? Não pode. Você vai ter que mudar muita coisa. Pastor, mas falaram para mim que não tem muito não. Quem que disse, gente? Mentiroso. Dos 10 mandamentos, 8 começam com não. Você acha que não tem não na sua vida? Vai ter que deixar de fazer um monte de coisa. É igual o camelô, não adianta. Você imagina, você vai ao Brás, sai com um monte de sacola e você pega um ônibus para passar na roleta. Tem como? Impossível. Coisas vão ter que ficar para trás. Na vida cristã também é a mesma coisa. Agora, por que mesmo assim nós, às vezes, suportamos chateações, desprezo das pessoas, tristezas, angústias, aflições terríveis? Por que ainda assim nós suportamos?
Porque nós cremos que há algo maior preparado para mim e para você. Então, que diante das tentações que nós temos aqui neste mundo, nós venhamos a lembrar do que o nosso Senhor disse. Vivam aqui neste mundo, sabendo que vocês não são daqui. Porque é só se assim vivermos é que não seremos tentados a desistir da vida cristã, a abandonar o barco no meio do caminho. Mas se nós estivermos com o pé aqui, com os olhos fitos no Senhor, conseguiremos vencer qualquer tentação que sobrevier sobre nós também. Amém, meus irmãos?